Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite, é muito importante para mim e eu acho que para muita gente que quer, né, seguir essa área da medicina funcional, ver todas essas palestras, esses cursos vindo, né, nessa área. Então, toda vez que eu recebo um convite, para mim é muito especial. Eu espero que vocês se divirtam nessa palestra, porque é uma palestra que eu tento sempre simplificar ao máximo, colocar na prática. Quem já viu alguma palestra minha sabe disso. Então, eu espero que vocês se divirtam, se deliciem mesmo com essa palestra. A minha intenção é essa. No final, eu vou estar aqui para dúvidas. Enfim, se vocês quiserem, no final também deixo meu e-mail, meu Instagram, se vocês quiserem falar diretamente comigo. Eu sou bem acessível, eu gosto desse contato. Então, ele já me apresentou um pouco, né, mas meu nome é Hanna Bezerra, sou médica veterinária, trabalho com nutrologia, e principalmente eu costumo falar, para a gente dar uma direcionada maior, né, que eu trabalho com a nutrição mais ancestral. Seria uma nutrição que não visa somente bater os níveis de vitaminas, de minerais, de proteína que o animal precisa, né, o mínimo que ele precisa, mas sim respeitar o máximo possível a espécie, respeitar de que forma esses animais evoluíram. Então, é isso que a gente faz nesse tipo de trabalho, tanto no trabalho da medicina funcional como um todo, quanto na nutrologia ancestral, vamos dizer assim, que eu gosto de usar esse termo só para a gente entender que quando a gente faz esse tipo de nutrologia, a gente está respeitando a origem desses animais, tá bom? O Bora Falar de Bicho é o meu Instagram, onde eu foco bastante lá em Nutro, né, no que eu faço, mas eu falo sobre vários assuntos, assim, que rodeiam, porque quando a gente faz o resgate, né, da alimentação desses animais, a gente também faz resgate para comportamento, a gente faz resgate ao natural, então eu desmistifico várias coisas por lá. Quem não conhece, queria convidar para vocês darem uma olhada lá, tá bom? Muito obrigada, Anivete, por esse convite de novo, tá, meninos? Eu estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, para mim é uma honra, e vamos lá. Bom, nosso tema é o impacto da nutrição, né, no paciente alérgico. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. Essa lauda aqui, eu sempre costumo usar para a gente exemplificar que a nutrição, que é tão negligenciada, ela é a base de todos os outros sistemas. Então, a gente precisa começar a pensar que a nutrição está atrás da cardiologia, da dermato, da oftalmo, da odonto, da gastro, qualquer coisa que vocês imaginarem, em qualquer área que vocês imaginarem, a nutrição está por trás. Porque se o animal começar a ficar subnutrido, desnutrido, quando esse organismo parar de compensar as deficiências ou até os excessos, né, por conta da alimentação, que hoje a gente dá sem prestar atenção para o que tem ali dentro, a gente começa a ter um animal subnutrido, um animal desnutrido, e aí isso vai, de forma longa, né, a longo prazo, ter vários problemas. Inclusive, muitas vezes ela é a causa de diversos problemas. Inclusive desse que é o nosso tema de hoje, né? Eu não sei se vocês já ouviram falando sobre isso, mas 85% da minha rotina é dermato, né? Então, eu trato muito disso, eu tenho muita tranquilidade para falar desse assunto, porque é o que eu vejo todos os dias, tá? E aí, é uma coisa que a gente vai conversar posteriormente, mas todos eles chegam para mim com diagnóstico de atopia, ou pelo menos quase todos, e a gente descobre no processo que, na verdade, eles não são atópicos, e sim são hipersensíveis alimentares. Então, olha para onde a gente está caminhando e por que a gente está tendo cada vez mais animais dessa forma, que é muito sofrimento, é muito frustrante. Eu falo isso como veterinária e como tutora, eu já tive um animal atópico e bem complicado. Então, eu sei bem como é estar na pele, tá? E é muito frustrante, é uma doença muito complicada, né, quando se trata de alergia. E a gente está tomando um caminho bem complicado para tratar essa doença. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso para rever os nossos conceitos, tá bom? Mas qualquer especialidade, ela está por trás. Eu trouxe 2 artigos aqui legais, só para a gente direcionar o quanto a nutrição é importante. Esse daqui é belíssimo, e assim, é dever de casa para vocês, tá? Anotem e leiam, assim, na íntegra todinho mesmo. Esse artigo aqui, ele fala sobre uma área da nutrigenômica, que a gente vai conversar lá na frente, que é a transcriptômica, tá? Essa área, né, ela fala justamente sobre como é que um alimento, quando você consome, quando o seu animal consome, vai influenciar em várias proteínas que vão ser formadas lá, estimuladas pelo núcleo da célula. Então, olha que complexo é isso. A partir de um alimento que esse animal consome, ele vai estimular
uma coisinha chamada fator de transcrição, que vai lá no núcleo, vai lá no DNA, e vai falar assim, olha, eu quero que você corte esse pedacinho do DNA para fazer uma proteína. Essa proteína, ela vai ser feita e ela vai participar do metabolismo, né, geral do organismo. E aí, essa proteína, ela vai gerar uma função no organismo desinflamatória, inflamatória, né, vai estimular antioxidantes endógenos, ou vai causar um estresse oxidativo. Como é que vai se comportar essa proteína, né? Então, a gente tem algumas etapas para isso acontecer, a gente vai falar lá na frente, mas só para dar uma ideia para vocês. Então, vejam quanto é que isso aqui é importante. Esse artigo coloca justamente isso. Como é que o alimento, ele vai transcrever essa proteína, né? Como é que isso vai influenciar? E aí ele fala muito de comida crua. Então é engraçado hoje ter gente, principalmente profissionais, que falam que a comida crua não tem estudo. A gente tem vários trabalhos hoje, a gente pode se deliciar com eles. É claro que a gente não vai encontrar trabalho brasileiro, até porque a gente sabe que a pesquisa aqui não é muito incentivada, mas tem vários artigos, inclusive da Alemanha, americanos, a gente encontra bastante. Tem algum microfone ligado? Pronto, foi. Então, gente, esse daqui é um artigo dever de casa, tá? Dá uma lida nele, é bem legal mesmo. E super atual, né? 2018. Esse aqui eu trouxe da vitamina D. Eu não sei se todo mundo sabe, mas aí vocês anotem, se vocês não souberem. A vitamina D3, para eles, ela não é absorvida pelo sol. Eles precisam absorver a vitamina D pelo alimento, ok? Então, a gente precisa oferecer um alimento para esses animais. E o que acontece? Nos dias de hoje, a gente está oferecendo um alimento industrializado que tem níveis mínimos da vitamina D. Por quê? A vitamina D3, ela pode intoxicar. Tá? Então, a gente tem que fazer a modulação de forma muito sábia e cautelosamente. Então, não dá para fazer a vitamina D3, assim, empírico, não. A gente tem que fazer modulando, vendo como é que está o exame direitinho, para não dar nenhum problema. E aí, o que o alimento industrializado faz? Eu não posso usar uma suplementação ótima de vitamina D. Então, eu vou baixar a dose e vou colocar ali para não acabar intoxicando nenhum animal. Só que o que acontece? Por todos, vários acabam perdendo. Por quê? Porque a vitamina D3, ela está hiperligada a prurido, a coceira, né? Mas não só isso, gente, até o câncer. Tem estudos, inclusive, direcionados e relacionando a vitamina D3 com câncer, né? Com maior predisposição, níveis baixos de vitamina D3, aumentando a predisposição a câncer. Pancreatite também está intimamente ligado. Dificilmente, se você conseguir um nível legal de vitamina D3 no seu paciente, ele vai ter uma pancreatite. Então, olha como é a importância desse nutriente, que hoje é mais um hormônio do que uma vitamina, né? E com prurido também. Então, quando a gente consegue chegar numa quantidade adequada de vitamina D, a gente consegue essa resposta de diminuição de coceira. Olha que legal, né? Então, só dessa modulação a gente consegue uma grande resposta. Então, 2 artigos aí super atuais, né, para vocês lerem assim que acabar a palestra, para fixar tudo. Bom, e aí eu coloquei aqui, animais com doenças alérgicas, eles sofrem de uma inflamação generalizada, seja ela primária ou secundária. Então, eu preciso que vocês entendam que a gente vai falar o tempo todo aqui de inflamação, certo? Então, durante essa palestra, a gente vai desmistificar uma inflamação, como é que ela ocorre, como é que isso pode não ser necessariamente uma atopia primária, uma alergia primária, como é que isso pode se formar, né, no organismo do animal, e como é que a gente tem que direcionar a nossa visão, porque isso é muito importante. O que a gente vem fazendo agora, como é que a gente tem que passar a olhar esses pacientes, né? E eu falo isso pela minha experiência. Quantos e quantos animais chegam para mim com diagnóstico de atopia, tratando anos e anos a fins, né? Aí com medicamentos, chegam para mim, a gente passa por uma dieta natural com nutracêuticos e o animal parece mágica, nunca teve nada. E aí os tutores voltam para mim essa pergunta: como é que durante todos esses anos nenhum veterinário falou para mim sobre nutrição? Então, isso é muito importante, tá? Guardem essa palestra no coração de vocês. Eu espero suprir a expectativa e eu espero que vocês gostem também.
Bom, e aí, gente, a gente aprende algumas coisas na faculdade. Eu vou jogar aqui já o que a gente aprende em relação à reação imunológica, né, principalmente do alérgico, para a gente começar a fazer associações. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui de duas viazinhas que são as que a gente aprende na faculdade, né? Primeiramente, a gente tem uma célula fagocitária, que pode ser Langerhans, macrófagos, dendríticas, enfim, dendríticas, qualquer uma dessas. O que vai acontecer? Quando o antígeno chega aqui para ela, ela vai, né, capturar e vai passar para um linfócito para ele se transformar ou em TH1 ou em TH2, né? Acho que todo mundo lembra disso aqui. E aí, a gente não explora muito na faculdade como é que isso acontece. Ah, de onde é que vem a estimulação para ser um animal TH1 e para ser um animal que vai fazer uma TH2? De onde é que vem isso, né? Eu acho que a gente, como veterinário, como médicos, a gente tem que ser muito curioso. E a curiosidade vem daí, tá? Então, a curiosidade não é, por exemplo, perguntar, além de uma medicação antiprurido, o que eu posso usar para coceira? Não, mas ir um pouquinho mais fundo e se questionar como é que acontecem as coisas no corpo. Porque quando a gente entende a fisiologia e a patologia, nós nos tornamos clínicos melhores, bem melhores, né? Então aqui, voltando aqui, a gente tem a estimulação para virar um TH1, e aí vai fazer uma resposta normal, que a gente está acostumado, mediada por IgM e IgG, tudo certo, tranquilo, resolve. Já aqui, a gente vai ter uma estimulação, geralmente mediada por interleucina 4, 10, aqui geralmente 12, né? Que vai fazer a resposta TH2, que seria a resposta vilã, né? Essa resposta TH2, ela vai estimular os plasmócitos, que eles vão formar o IgE, que é a imunoglobulina do tipo E. O IgE, ele tem afinidade com mastócitos e basófilos, que são células que degranulam, né? São células degranulativas. E aí elas vão expulsar, liberar, né, algumas substâncias, dentre elas a histamina, né, e aí isso vai estimular a cascata de ácido araquidônico. O que a gente aprende? Esse caminho aqui, ele acontece em animais que têm alergia e animais que têm leishmania, né? A gente, basicamente, tá? Várias outras coisas também, mas basicamente a gente aprende que esses animais fazem esse caminho aqui. Ninguém explica pra gente como é que essas interleucinas, elas podem ser estimuladas. Eu já vou adiantar para vocês, a gente vai falar lá na frente, mas já vou adiantar aqui intestino, tá? Como é que você está cuidando do intestino do seu paciente, como é que está esse intestino. Isso aqui vem do intestino. Então, essa estimulação vem do que a gente come, do que eles comem, pasmem vocês, tá bom? E aí, falei do ácido araquidônico, tá aqui ele. Então, para quem não lembra, a gente quebra, né, pela fosfolipase A2, ali a fosfolipídio de membrana, que está lá na célula, e quando a gente quebra esses fosfolipídios, a gente tem essa cascata aqui bonita. E aí a gente tem inflamação, gente, aqui embaixo. Tudo que é formado, as prostaciclinas, tromboxanos, elas vão causar inflamação. Vai depender que tipo de gordura está nos fosfolipídios para saber se essa resposta, essas substâncias, vai ser mais inflamatória ou menos inflamatório. Todo mundo também já ouviu que o ômega 3, ela faz uma resposta menos inflamatória. A gente vai falar sobre ele também bem lá na frente, mas a gente vai falar. Que o ômega 3 faz essa cascata ficar menos inflamatória. Então, depende de qual gordura está nesse fosfolipídio para poder ser clivada. Se ela causar uma resposta mais inflamatória, você está piorando o problema. É por isso que o lipidograma, ou seja, como é que você está usando as gorduras na dieta, é super importante para o animal alérgico. Lembrar sempre, gente, animal alérgico não é probleminha de pele, é doença. É uma patologia muito complicada. Diria até mais complicada que tem, tá? Porque ela é muito complexa. Então, é sempre importante a gente tratar ela como tal. É uma doença, eu tenho que ajustar vitaminas, minerais, eu tenho que ajustar gorduras na dieta, tá? Então, muito importante, ok? Outra coisa que a gente aprende aqui é sobre a pele saudável, ela tem aqui as ceramidas, ó, que são essa parte amarelinha aqui, e elas estão colocadas em fileirinhas, tudo bonitinho, mantendo a pele íntegra. Ou seja, o antígeno que vier aqui do ambiente, de fora, ele não consegue ultrapassar para dentro da corrente sanguínea, tá tudo em perfeita harmonia, ok? Quando o animal é atópico, gente, o que acontece? Essas ceramidas, elas não estão bem colocadas, não tá tudo direitinho assim. O que vai acontecer? Entra mais antígeno e sai mais água.
pele seca e mais propícia para infecções, né? Então, é isso que a gente aprende. Vamos resumir só para ficar mais sintetizado. A gente tem uma pele que não está muito adequada, né? Não está muito íntegra. Isso vai fazer com que entre mais antígenos e perca mais água, então está mais seca e está adentrando mais antígenos. E a gente tem um sistema imunológico que responde de forma diferente. Então, nessa resposta de forma diferente, mediada por IgE, né, a gente vai fazer toda essa inflamação, combinando com o ácido araquidônico, completamente inflamatório, ok? Isso é o que a gente aprende, isso é o atópico primário. Até aqui, acho que todo mundo já viu, né? Então, isso é o que a gente sabe, atópicos primários, é sobre isso, aquilo ali que eu falei para vocês. E a gente também aprende que atópicos primários, eles podem virar hipersensíveis alimentares, tá? Então, isso pode acontecer porque um organismo inflamado, né, um organismo que está em constante inflamação, que a alergia é uma inflamação, esse organismo que está o tempo todo inflamado, ele vai sensibilizar também o intestino, ele vai ter mais estresse oxidativo também piora a saúde intestinal, né? Quando você tem um atópico, geralmente você usa muito medicação, assim, é muito difícil um atópico nunca ter tomado medicação na vida, né? Na verdade, não conheço nenhum. Então, todo atópico toma medicação, né? De forma geral. A medicação vai sensibilizar ainda mais o intestino e vai fazer o animal ficar desbiótico. Então, é uma consequência direta. Atópico é desbiótico, tem desbiose intestinal. Para quem não sabe, desbiose intestinal a gente tem bactérias boas colonizando lá o intestino, né? Bactérias que vivem em comensalismo com o animal. E aí, elas são muito importantes para várias coisas, gente. Se vocês começarem a estudar sobre a microbiota, vocês ficam bobos de tanta coisa que a gente tem para aprender. É um órgão hoje que está sendo explorado, né? Para todas as doenças. Muito importante. Tá bom? Então, quando a gente tem um atópico, a gente vai ter essa piora do intestino, é um animal desbiótico, e aí, consequentemente, o que vai acontecer? Um animal com desbiose, com o intestino não tão legal, ele começa a aumentar a permeabilidade. O que é isso? Ele era para estar íntegro, ele para de ficar íntegro e fica mais abertinho, vai ficar mais permeável mesmo. E aí passa por ali, passa por aquele intestino, o que não era para passar. O que acontece? O organismo, a corrente sanguínea, as células atacam aquilo ali, tá? E quando começa a atacar os alimentos, o que a gente tem? A hipersensibilidade alimentar. Então, olha o bolo que foi feito, né? E, então, mesmo aqui, é muito importante que a gente faça a melhora do intestino, né, que é uma coisa da medicina funcional, e que a gente melhore a nutrição, porque com a nutrição a gente também está melhorando o intestino, tá, consequentemente, porque dependendo do que a gente come, a gente faz uma produção melhor, né, vamos dizer assim, grosseiramente, do sistema imunológico, do que vai estimular aí várias reações do organismo. Então, muito importante a gente cuidar da alimentação, da nutrição, do intestino, mesmo para tópicos primários, tanto que a gente vê bastante resultado, tá? Porém, acho que o que ninguém contou foi que hipersensíveis alimentares, eles mimetizam a atopia, tá? Por algumas vias, gente. A primeira que eu quero dizer para vocês é que toda doença que é perilesionada, ela pode mimetizar um atópico. Então, um animal que se coça, que tem hipersensibilidade alimentar e vai se coçar porque aquele alimento está fazendo mal a ele, né? Porque, enfim, ele tem uma inflamação por conta daquele alimento, e às vezes nem é o alimento, a culpa, na verdade, é desse intestino permeável que a gente conversou um pouquinho. Ele começa a lesionar a pele, coçar, e aí você diminui a produção de ceramidas ali, localmente, né? E aí vai perder mais água e vai entrar mais antígenos, a mesma coisa que acontece no atópico. Tem outra questão muito importante. O intestino, ele é um órgão que vai absorver os nutrientes. Todos os tecidos precisam de nutrientes. Se não estiver chegando lá na pele o que tem que chegar, a gente não tem o que tem que ter na pele. A gente não vai ter as gorduras adequadamente, a gente não vai ter as vitaminas chegando lá, a gente não vai ter nada. Então, essa pele lá vai estar enfraquecida, seca, perdendo água, entrando antígeno, assim como acontece no atópico primário. Esse intestino vai estar permeável, perdeu a seletividade de membrana, ou seja, passa o que ele não tem mais controle, ele não sabe mais o que entra, o que fica. E aí a gente tem uma inflamação generalizada nesse organismo,
né, com cascata de ácido araquidônico superinflamatória, com a pele, né, com todo esse perfil que a gente conversou, e aí a gente tem um hipersensível alimentar mimetizando um atópico. E é isso que a gente tem na clínica hoje. É exatamente esse paciente que a gente tem na clínica hoje. O atópico primário é uma coisa muito mais difícil. Como eu falei para vocês, 85%, até diria 90% dos meus pacientes são pele. E aí eu vou dizer para vocês que menos de 10%, assim, eu estou sendo boazinha, são realmente atópicos primários. A maioria dos animais são hipersensíveis alimentares com diagnósticos de atópico. Por quê? Porque o diagnóstico do atópico é feito com a hipoalergênica, que é ultraprocessada, cheia de carboidrato, cheia de gorduras ruins, né? Uma quantidade de proteína baixa, ok? Os carboidratos que são utilizados são de alto índice glicêmico, fazem muita glicação, que a gente vai ver o que é daqui a pouco. E aí você faz 60 dias daquele alimento sem dar suporte nenhum para o animal, sem fazer nada, né? Além disso, é só aquela dieta. Passa 60 dias, obviamente o animal não vai responder, e aí você, não é nada alimentar. E aí você pega e depois faz um teste sobre pulgas e carrapatos. O animal não para de se coçar um pouco, mas não responde tanto assim, é atópico. Fechou para atopia em um trabalho longo, de bastante frustração para o tutor, porque nesse tempo que ele estava dando a hipoalergênica, o tutor odeia isso, ele não suporta ver o animal morrendo de fome, não gostando da comida, e sem poder dar nada. E no final você fechou para uma doença que, na verdade, não foi bem excluída, né? A gente não fez bem um protocolo legal para a exclusão da doença, tá? Então, vamos rever esse conceito aqui. Olha aqui, falando dessa questão da pele de novo, né, gente? Então, quando a gente não tem os nutrientes, falando aqui do atópico secundário, né, que ele pode mimetizar um atópico por conta de uma hipersensibilidade alimentar. Então, aqui a gente tem as gorduras, né, o animal não bem nutrido, não absorvendo direito, adequadamente, uma pele lesionada constantemente, então a produção de ceramidas está comprometida, aí a gente tem aquela pele seca, perdendo água, mais propício à entrada de antígenos. Assim também acontece com o atópico primário, só que por uma deficiência já lá, do alteração do animal, né, de herança hereditária. Então, esse animal não produz adequadamente as ceramidas, e aí tem todo esse déficit aqui, ok? Mas no frigir dos ovos, a gente tem o mesmo quadro. É por isso que é muito difícil. Tem outra coisa que é muito difícil para o hipersensível alimentar. A resposta por IgE, que seria do atópico primário, ela é imediata. O animal entrou em contato com aquele ácaro, pronto. Começou a coçar, ficou até inchadinho, né? Tem o edemazinho, enfim, começou a ter aquelas reações lá de prurido, tudo que a gente conhece. Já a reação por IgM, IgG e IgA, que é a reação de hipersensibilidade alimentar, geralmente, ela é tardia. O animal pode comer hoje algum alimento com glúten e responder 2 a 3 dias depois, gente. Então, imagina para o tutor associar o alimento. Jamais vai associar. Imagina comendo um alimento riquíssimo em grãos. Os grãos são hiperalérgenos, né? Então, aí você dá aquele alimento, o animal está constantemente inflamando, está constantemente respondendo mal, constantemente com hipersensibilidade alimentar. O veterinário jamais vai dizer que tem algo a ver com nutrição, você jamais vai pensar na alimentação que o animal está tendo. Então, isso é o primeiro erro da gente, né? Nós somos técnicos, não é o tutor que tem que dizer para a gente assim, olha, será que não é isso? Não, é a gente que tem que orientar. Então, por mais que a gente não tenha na clínica um direcionamento para nutrição, a gente precisa pensar para esse lado também, não só em dermatopatas, em qualquer doença, tá bom? Porque a inflamação, ela abre porta para todas as doenças. Um corpo inflamado é um corpo que vai fadigar as células do corpo de forma geral. E uma célula fadigada, ela está ali livre para sofrer várias consequências, inclusive predisposição a câncer, qualquer coisa que vocês imaginarem, porque um organismo inflamado é um organismo que está o tempo todo em estresse, o tempo todo tentando compensar, né, várias reações do organismo, e chega uma hora que ele cansa. Então, é daí que vem várias doenças. É por isso que é muito importante a gente entender que tudo que a gente dá todos os dias para esse animal vai influenciar em como o corpo dele está passando, se está mais equilibrado, mais desequilibrado, tá? Então, super importante.
Como é que a gente está tratando hoje em dia, né? Isso é muito importante. Então, primeiro, a gente está dando um alimento hipoalergênico, né? Esse alimento hipoalergênico é muito importante a gente perguntar para quem. Como é que um alimento ele pode ser hipoalergênico para todos os animais? É impossível. Mesmo que eu fosse aqui, eu estivesse aqui falando, olha, é um alimento super bom, tem todos os nutrientes possíveis, ainda assim, como é que um alimento ele pode ser hipoalergênico para todos os animais? Né? Então, o animal ele vai ter uma sensibilidade a um tipo de alimento, outro vai ter a outro, a gente não tem como saber sobre isso até testar. Como é que a gente vai conseguir fazer essa mudança com um alimento que só tem aquilo? A gente não sabe, primeiro, que a gente não sabe nem o que tem ali dentro, segundo, que a gente não pode mexer. Né? Então, é muito uma coisa muito estranha a gente não se perguntar isso, a gente não ter se perguntado isso há muito tempo. Né? Então, é só hidrolisar uma proteína? Não, não é. É mais que isso. Né? A quantidade de grãos que tem nesse alimento, a quantidade de conservantes químicos que tem nesse alimento, né? A quantidade de carboidrato, gente, para mim é o mais importante e mais alarmante. A quantidade de carboidrato que tem nesse alimento é absurda para o que eles precisam. Eles não precisam, na verdade, de carboidrato. E a gente está enchendo esses animais de carboidrato, inflamando ainda mais esses pacientes. Tá bom? Pouca hidratação. Eu já fiz esse teste com vários clientes meus que davam ração, né? Antes de passar para ele, eu pedia para que eles colocassem a quantidade que o animal precisava beber diariamente, né? Então, 60 ml por quilo. Pedia para fazer aquilo, colocar no potinho e ver quanto o animal bebeu no final do dia. Zero animais compensavam. Nenhum compensava comendo ração. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar também. O questionamento em relação a N e ração, essa briga que eu acho boba de existir, porque não tem que ser uma briga, porque não são alimentos comparáveis. Não são nada comparáveis. A alimentação natural é extremamente superior. O que precisa ser mudado olha, o alimento ideal é um alimento natural. Se a sua única opção for dar um alimento industrializado, tudo bem, mas a melhor opção é essa aqui. É isso que tem que estar agora na nossa boca, na nossa mente. Não é uma coisa que eu estou falando para vocês, é uma coisa que está aí para todo mundo, tá bom? Então a gente tem que começar realmente a pensar por esse lado. Então, e a outro lado que a gente trata é muito medicação. Né? Então, medicação atrás de medicação, antibiótico, antifúngico, antiprurido, enfim, várias coisas que a gente fica dando constantemente aos animais. É complicado falar disso e algumas pessoas já pensam, poxa, é contra remédio. Gente, eu uso alopatia. Eu uso bastante alopatia. O que é importante? Você saber que você está mexendo com a alopatia, não é ela que está fazendo todo o seu protocolo. Eu sei que quando eu usar um antibiótico, o meu tratamento ele vem depois. E não na hora que eu estou dando antibiótico. Por exemplo, uma giardíase. Eu vou dar um metronidazol. Giardíase, eu sei que é por conta de desbiose intestinal. Ou seja, dar um metronidazol, eu vou piorar a desbiose intestinal, tá? Mas depois eu preciso melhorar. E não são com 7 dias de antibiótico. É pelo menos 2 meses de probiótico, desculpa. Não são com 7 dias de probiótico e depois. São com pelo menos 2 meses de probiótico. Então, eu sei que o tratamento da giardia não está sendo antibiótico, mas sim o que vem depois. O que eu vou fazer com esse organismo que eu machuquei, que eu precisei usar um antibiótico, porque ele estava com uma giardíase severa, era um filhote, até corria risco, por exemplo. Eu precisei fazer, né? Você tem que pensar 500 vezes antes de fazer um antibiótico para um filhote, mas enfim, vamos dizer, precisei fazer. E aí, o meu tratamento não foi a alopatia, mas sim o que eu vou fazer depois. Medicamento, gente, é droga, é sintético, não foi feito para estar ali. Eles são ferramentas, mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que melhorar o organismo depois que a gente usa, tá bom? Então, é importante a gente começar a ter essa reflexão. E a gente cuida do atópico justamente o oposto. A gente faz o alimento ultraprocessado, hipoalergênico e que tem uma distribuição calórica, para mim, uma das piores do mercado de ração, tá? E muitos medicamentos. Então, vamos rever isso.
Olha aqui que legal, eu vou falar um pouquinho do intestino, a gente já comentou um pouquinho, mas vê só. Aqui a gente tem como deveria ser. Aqui a gente tem as tag junctions, que são, vão ligar, né, toda a membrana intestinal, deixando ela íntegra. Nesse formato aqui, qualquer coisa que entre em contato com esse intestino não vai passar. Por quê? Porque aqui eu tenho seletividade de membrana. Eu sei o que fica e o que vai passar. E só vai passar por aqui se eu tiver um estômago fazendo a digestão adequadamente, fazendo com que o alimento chegue aqui de um tamanho molecular que seja ok para poder passar por aqui, tá bom? Agora, quando eu tenho uma alteração intestinal, né, uma alteração de membrana, uma desbiose intestinal, o que acontece? Eu tenho perda da seletividade de membrana e aumento da permeabilidade intestinal. Eu tenho isso aqui, gente. Eles acabam ficando mais espaçados, vamos dizer assim, e aí os alimentos passam em tamanhos moleculares maiores, causando inflamação. Porque, obviamente, um alimento que era para passar de uma forma bem menor, passando de uma forma maior, o corpo vai dizer, opa, isso não era para estar aqui, vamos atacar, e começa a atacar esses alimentos. E a gente tem um quadro generalizado aqui de inflamação. Então, isso aqui é extremamente importante, isso aqui é a raiz do problema. É a verdadeira raiz do problema está aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o estômago, ver se está com o pH adequado para poder digerir os alimentos e depois chegar aqui no intestino e melhorar essa membrana intestinal, melhorar a desbiose que esse animal tem, para poder ter realmente um tratamento desse animal. Um outro fator muito importante é que, além de tudo isso aqui que a gente falou, de toda essa inflamação, os nutrientes também são muito importantes, né, para a integridade da pele, por exemplo, para o pelo, enfim, para tudo que vocês pensarem. Então, se a gente não tem um intestino funcionando adequadamente, que é esse quadro aqui, que a gente mostrou, como é que eu vou absorver adequadamente os nutrientes para que chegue lá na pele? Difícil, né? Então, tá tudo interligado, para vocês entenderem que é tudo interligado. Não dá para a gente separar o animal em quebra-cabeça. Olha, eu vou tratar a pele, eu vou tratar o rim, eu vou tratar o coração. O animal é íntegro, é um todo. Né? Nós somos um todo, né? E hoje a medicina ela não está muito mais admitindo essas repartições. Por isso que hoje se fala muito da medicina integrativa, da medicina funcional, justamente porque a gente tem que ver o animal como um todo. É por isso que a clínica é tão complexa. A gente tentou simplificar o que não é simplificável, vamos dizer assim. Porque a gente tentou, até na academia, né, na graduação, a gente tenta simplificar a clínica, que não era para tentar simplificar, porque ela é muito complexa mesmo. Então, é um todo, né? Todo um conjunto que vai trazer a saúde do animal. Não é diferente aqui para animais dermatopatas. Então, todo esse quadro que a gente citou, gente, tudo isso, seja o animal primário, seja o animal secundário, a gente está falando de inflamação generalizada nesse organismo. Esse corpo está sofrendo com estresse inflamatório, no mínimo. Provavelmente tem estresse oxidativo também, que é o excesso de radicais livres, tem estresse metabólico. Então, esse animal está sofrendo com inflamação generalizada. A gente tem que cuidar da raiz, que é melhorar esse organismo, desinflamar esse organismo, equilibrar esse organismo como um todo. Consequentemente, a gente vai ter uma melhora dos sinais, melhora da pele, e aí a gente vai ter um quadro realmente mudado. E às vezes até parece mágica mesmo. É assim, o animal entrar, né, com a nutrição adequada, recebendo todos os nutrientes, com suporte nutracêutico. A primeira mensagem que eu recebo é, doutora, foi mágica. Acabou tudo, o animal é outro, né? E se mantém assim. Mesmo ao tópico primário, né? A gente reduz as crises, passa muito mais. Por quê? Porque eu estou cuidando diretamente da inflamação. Eu não estou dando todos os dias um alimento que está inflamando mais esse paciente. Muito pelo contrário. Então, como é que a gente deve enxergar? Agora ver o que a gente deve começar a olhar para a gente ter melhores resultados com isso. Vou beber uma aguinha aqui. Então, vamos lá. A gente tem que ir além da pele. Como eu falei para vocês, a gente tem que parar de observar
os animais, né, os nossos pacientes, como partes. Então, eu vou ser cardiologista, então tudo que eu cuidar, eu vou ver só o coração. Eu vou ser dermato, então o animal chegou para mim com coceira, eu vou cuidar da pele, tá? O resto, quando você usa uma medicação, um antiprurido, que a gente tem vários, né? Como é que essa medicação vai agir no organismo do animal? Ela bloqueia um sinalizador, né? Estou falando aqui de forma geral, não estou falando de nenhum medicamento específico. Aí você vê, bloqueia o sinalizador, por isso que para de coçar. Tá. Como é que esse sinalizador age no organismo fisiologicamente? O que ele faz no organismo do animal? Com certeza não é só fazer o animal coçar, mas várias outras coisas. Então, o que ele faz? Então, quando eu uso esse medicamento, o que eu estou causando nesse animal, além da diminuição da coceira? Que é, beleza, é o que eu quero nesse momento, que ele melhore de coçar, mas o que eu vou estar causando a mais nesse animal, nesse organismo? Compensa? Compensa fazer isso por quanto tempo? E depois que eu parar esse medicamento, o que eu vou fazer para melhorar esse organismo? Entende? É isso que a gente tem que começar a refletir. É isso que a gente tem que começar a olhar. Quando você usa um medicamento, não é só um medicamento, você está inibindo várias funções do organismo, ou estimulando. Então, saber exatamente o que está sendo feito ali, quando você faz o uso de uma medicação. Olha que legal esse quadro lindo da medicina funcional, gente. Esse é um quadro humano, né? Então tem aqui fibromialgia também, enfim, mas serve tranquilamente para a gente. Vejam só. Quando a gente fala de obesidade, artrite, câncer, doenças do coração, doença autoimune, a gente está falando do que a gente vê, né? Então, o animal chega com essas doenças para você, você constata aquilo em exames, então, é o que a gente vê, né? Está nas folhas, na ponta do iceberg. Já, o que está nas raízes desse problema, né? E aí, quando a gente vai parar para ver quais são as verdadeiras causas, elas são uma disfunção mitocondrial. A mitocôndria, lembram? Que fica dentro da célula, que produz energia, produz ATP. Gente, isso aqui é tudo. Se a gente não cuidar da saúde da célula, a gente não está cuidando do paciente. Porque para o mundo macro ficar bem equilibrado, a gente tem que cuidar do mundo micro, que é a célula. Então, a célula precisa estar com a mitocôndria funcionando lindamente, produzindo ATP lindamente, tá? E aí, a gente não vai ter vários problemas. E muitas dessas doenças, o problema está aqui nessa raiz, disfunção mitocondrial. Principalmente doenças, né, que levam o animal a ficar fadigado, letárgico. Então, muitas vezes, o problema está aqui. Bom, desbalanços hormonais, desbalanços inflamatórios, de detoxificação, enfim, tudo que vocês pensarem aí de mundo micro, né, fazendo com que a gente veja no macro todas essas doenças que a gente conhece, ok? Então, esse aqui é um dos conceitos, é um conceito principal da medicina funcional, né? As causas, elas estão muito mais abaixo do que o que a gente quer explicar hoje e simplificar, né? Por exemplo, que um câncer, algum tipo de câncer idiopático, acontece mesmo quando o animal tá velho, por exemplo. A gente precisa entender o que é por conta de uma predisposição racial. A gente precisa entender que um câncer, gente, é uma célula, várias células fadigadas por anos. É uma cronicidade de estresse inflamatório, oxidativo, metabólico, de novo. Então, se a gente evitasse isso lá atrás, a gente evitaria esse câncer lá no final da vida. Tá? Então, realmente, a gente precisa começar a entrar em contato com essa medicina, porque é a medicina que agora a gente está admitindo, não só para os pets, nós humanos, quando a gente chega em um médico, né, para a gente quer um cuidado inteiro, a gente quer um cuidado do nosso organismo como um todo, que o médico veja um todo, né, e não passe um remédio sem olhar para a nossa cara, ou não fale que é virose, né, que todo mundo vê isso em emergência sempre, então a gente precisa começar a pensar no todo também. O começo da vida afeta isso, olha para onde a gente vai, né, então lá na gestação, gente, quando o animal faz uma cesariana, ele não entra em contato com os micro-organismos, né, que a vulva da mãe é rico, e aí ele não tem a colonização tanto desses diversos micro-organismos que ele tem que entrar em contato para todo o tubo digestivo. E aí eu botei a fotinha do Bulldog aqui,
Porque é normal a gente falar que, bulldog tem problema de pele mesmo. Eu nunca conheci um bulldog que nasceu de parto normal. Bulldog só vai para cesárea, né? A gente só vê bulldogzinho em cesárea. Então, esse animal ele não entra em contato com a primeira colonização de micro-organismo que ele tem que entrar. Gente, a microbiota, o intestino é responsável por 80% da imunidade do animal. Vocês entendem o quanto é que isso está interligado com a saúde desse animal, com tudo que você pode imaginar, com a maior predisposição à alergia também, tá? Isso está sendo cada vez mais estudado, com problemas comportamentais, com maior predisposição à infecção, porque é um organismo enfraquecido. Então, se você tem um bulldogzinho em casa, ou se você tem um paciente bulldog, e ele nasceu de cesárea, sabe o que você faz? Pede para o dono criar esse animal em terra, em grama, pede para esse animal cheirar tudo que for possível, para entrar em contato com o máximo de bactérias que ele puder, claro, depois das vacinações, depois que tiver tudo certo, mas que ele entre em contato com uma diversidade de contaminantes, para que ele tenha um organismo fortalecido, tá bom? Olha outra questão aqui muito interessante, outra visão que a gente tem que ter, né? A célula, gente, a gente precisa olhar para a célula para a gente pensar em um organismo ser equilibrado, ok? Então, se eu tiver a célula equilibrada, saudável, eu tenho um organismo equilibrado, saudável. E o que a célula precisa para ser saudável? Ela precisa ser livre de estresse. Aqui a gente pode falar um pouquinho de comportamento também, que é muito importante, mas esse estresse aqui, eles são os que eu falei o tempo todo nessa palestra, metabólico, inflamatório e oxidativo, tá? Então, livre desses estresses, para que não fadigue essa célula, com substratos adequados, ou seja, nutrientes, né? Qual tipo de nutriente que você está dando para o seu animal? Você está alimentando ou nutrindo? Isso é uma reflexão. Umidade. Então, o que eu falei para vocês, né, gente? A gente podia derrubar a questão dessa guerrinha de alimentação natural e ração que não deveria existir, porque são alimentos completamente diferentes, só pela umidade. A alimentação natural que é úmida, você consegue bater a quantidade de água que esse animal precisa por dia infinitamente mais fácil, né? Então, muito importante, nosso corpo precisa de água, de hidratação, deles também. Oxigênio, então precisa ter a oxigenação dos tecidos adequadamente. E se a gente tem estresse inflamatório, eu até postei no Instagram hoje mesmo sobre isso, se a gente tem estresse inflamatório, a gente tem uma anemia inflamatória. E a anemia inflamatória, ela para de levar oxigênio para os tecidos. Fadiga tudo. Fadiga a célula. Uma célula fadigada é uma célula que, posteriormente, provavelmente vai fazer um câncer. Produção de ATP adequada pela mitocôndria, tá? Então, eu falo adequada por quê? Porque a gente tem uma forma de produzir anaerobicamente e aerobicamente. Quando a gente produz anaerobicamente, é porque essa célula já está fadigada, produz pouco ATP e vem todos os problemas, tá? Como esse não é o foco de hoje, vamos adiante. E aí, como é que a nutrição ela pode equilibrar um organismo, né? Como é que ela pode ter uma influência positiva ou negativa na vida do animal, como um todo? Então, aqui tem algumas coisas. Reações orgânicas, porque para qualquer coisa acontecer no organismo eu preciso de nutrientes, né? Respiração celular, movimento, né? Músculo, enfim, a movimentação de músculos. Qualquer coisa que vocês imaginarem precisa de nutrientes. Por isso que ela é a base. A nutrição é a base. Se você não tem nutrientes adequados, o corpo vai compensar, até o momento, até que ele não consegue mais compensar. E aí é aí que a gente começa a ver as coisas, né? Começa a ver as doenças, começa a ver as patologias. Inflamação, então você está dando todos os dias um alimento que vai inflamar mais o seu paciente ou vai desinflamar mais, né? A gente vai falar mais sobre inflamação daqui a pouco. Fatores de transcrição, aquilo que eu falei lá no começo da nutrigenômica, então, a partir daquilo que você come, você vai estimular um fator de transcrição para ir lá no DNA, falar assim, olha, eu quero que você corte e faça uma proteína desse pedacinho aqui do DNA. Aí, aquele pedacinho lá do DNA, ele vai ser transcrito e vai fazer uma proteína. Tá, e aí, qual vai ser o metabolismo dessa proteína? Vai ser ok? Vai ser tão legal? Como é que vai acontecer no organismo isso? A umidade, né, a gente já falou de água, muito importante. Saúde intestinal, também já falamos. Comportamento, porque até nisso a alimentação natural é super efetiva. O animal melhora bastante de vários comportamentos, se ele está comendo aquilo que ele deve comer,
né? A gente vê o resgate de vários comportamentos também. Sempre falo, a coisa que eu mais escuto é, voltou a ser criança, né? Então, animal de 7, 10 anos, né? Que nem levantava mais e come comida, é outro animal. E prevenção de doenças, claro. Bom, gente, então, vamos falar mais de inflamação, né? O processo alérgico é uma inflamação sistêmica crônica. Então, todo animal que tem alergia, ele está sofrendo de inflamação crônica do organismo por conta de todos aqueles processos que a gente conversou. Tanto intestinal, imunológico, né? Tudo interligado. E aí a inflamação, ela pode afetar de forma direta ou de forma indireta, né? A gente pode causar uma inflamação através da nutrição, melhor dizendo. A gente pode causar uma inflamação através da nutrição de forma direta ou indireta. Como? Primeira coisa que a gente pode pensar é ultraprocessado. A gente está dando todos os dias o alimento ultraprocessado, tá? É como sim se a gente comesse um fast food todos os dias, em todas as refeições. Só de fazer isso, a gente está dando para os nossos animais um alimento que a gente fala que é Maillard, tá? Esse alimento é um composto formado que vai estimular um fator de transcrição vilão, vamos dizer assim, entre aspas, e esse fator de transcrição ele vai causar uma reação mais inflamatória no organismo do animal, só por ser ultraprocessado, por passar pelo processo de altas temperaturas, enfim. E aí ele já é um alimento Maillard. Então, é essa forma direta, ou seja, você está dando o animal para comer um alimento inflamatório. De forma indireta, porque ele é cheio de carboidrato. Então, quando é muito cheio de carboidrato, a gente faz um processo chamado glicação. Olha aqui. A gente faz um processo chamado glicação. E aí, esse processo chamado glicação é a junção de uma proteína da glicose, que está em excesso, ok? Vai sofrer algumas reações e vai formar o composto Maillard. Lembra que eu falei que a ração é diretamente Maillard? Então, ela já vem pronta aqui, ó. Vai causar inflamação. Mas ela também pode formar o composto Maillard dentro do organismo. Então, pelo excesso de carboidratos, vai chegar aqui, faz algumas reações, aumenta o NF-kappa-beta, que é o fator de transcrição, culmina na inflamação geral do organismo. Olha a forma que a gente aprendia, olha como a gente está somando, né, com todas essas informações, que vão ser super importantes para vocês. E aí, um pouquinho mais do mundo micro, juro que não vai ficar chato, tá? Um pouquinho mais do micro. Nutrigenômica, que ela vai falar sobre fatores de transcrição, então, isso que eu conversei com vocês, fatores vão clivar um pedacinho do DNA, né, que vai formar uma proteína, e a nutrigenética, que vai falar sobre polimorfismo. Uma forma fácil de entender polimorfismo é, cada animal é único, cada animal tem sua individualidade, nós também, é como se imagina, eu tenho intolerância à lactose, então eu tomo um copo de leite, vou passar muito mal. Outra pessoa toma um copo de leite e dorme melhor. Né? Então, vamos falar assim em termos práticos. A cúrcuma, por exemplo, o açafrão. Né? A cúrcuma, gente, ela tem um poder de estimular o NRF2, que é um fator de transcrição positivo que estimula uma resposta menos inflamatória. Então, na maioria das vezes que eu usar cúrcuma, os animais vão reagir com desinflamação, mas para um ou outro animal vai inflamar mais. O animal tem alergia à cúrcuma, por exemplo, tem hipersensibilidade àquele alimento, enfim, não fica bem, tem vômitos com a cúrcuma, isso é individualidade de cada ser, tá? Então, cada um tem o seu. O único animal que eu brinco sempre que não tem polimorfismo é o Shih Tzu marrom, né? Esse daqui. Então, esse Shih Tzu aqui marrom, ele vai ter o mesmo tipo de tutor, vai ter problema de pele, vai te ligar meia-noite, perguntando o que faz para melhorar a coceira, então é tudo igual, tá? Brincando, gente, até eles têm polimorfismo, por incrível que pareça. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores de transcrição, né, exatamente sobre eles. Então, bom, aqui eu trouxe alguns para vocês, tá? O NF-kappa-beta, ele está relacionado com a resposta inflamatória, o NRF2 com desinflamação, o mTOR, ele está muito relacionado com catabolismo, tá? Então, bem importante para animal que tem perda de massa magra, animal com leishmaniose, por exemplo, estimular mTOR é legal, tá? Então, ele prolifera também as células.
nesses casos é interessante, animal com doença renal, né, a gente melhorar essa questão da musculatura é bem legal. A MPK, para animais que precisam perder peso, a MPK e PPAS, na verdade, né, então está relacionado aí para animais que precisam perder peso, animais com doenças endócrinas de forma geral, a gente estimula esses carinhas aqui, de baixo, tá? E aí, gente, o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho um alimento, consumo um alimento, ele vai estimular. Isso aqui só são 5, tem vários, nossa, tem uma infinidade, tá? Mas aí ele vai estimular um desses aqui, vamos dizer que estimule o NF-kappa-beta. Vai ler o sítiozinho, a partezinha desse DNA que o NF-kappa-beta disse, olha, é daqui até aqui. Aí vai ler, e vai formar esse RNA aqui que vai ser transcrito e vai ser lido lá pelo ribossomo, tá? E vai formar uma proteína. E aqui eu coloquei, olha, só para simplificar. Um alimento estimula sítios específicos e com isso transcreve proteínas que irão efetuar seu papel no organismo, sendo ele positivo ou negativo. Que é exatamente isso aqui. Então, eu tenho a transcriptômica, que foi isso que a gente acabou de falar, transcreveu, ok? Uma fita de RNA, ela vai ser lida e vai formar uma proteína, proteinômica. Essa proteína ela vai participar de metabolismo do organismo, isso aqui é a metabolômica. E aí a gente vai dar o nosso fenótipo, que é o que a gente vê no organismo do animal. O animal está inflamado, o animal está sofrendo de estresse oxidativo, o animal está, enfim, tudo que a gente vê que é o fenótipo vai ser por todo esse processo aqui, ok? Então, super importante, super legal. Eu, assim, quando eu comecei a estudar essa parte da nutrigenômica, eu fiquei apaixonada. É muito lindo, realmente, de estudar o quanto isso influencia. Acho que a gente pega também para a nossa vida, então é bem, bem interessante. Então, quais devem ser os nossos focos, né? Vamos lá. Primeiro, gente, medicação são ferramentas, apenas ferramentas. Elas não são seus deuses, tá? Então, tratem a medicação como as ferramentas de vocês. Vocês podem usar a alopatia, é super importante, a gente entende de alopatia. Nós somos técnicos nisso, que ótimo, vamos usar. Agora, saiba que usou, o que, que você pode melhorar depois desse uso? Aquilo que eu falei para vocês, vamos entrar nessa reflexão. Tá, eu vou usar um antibiótico. O que é que o antibiótico vai fazer no organismo do animal? Vai matar a bactéria que eu quero? Vai. Vai matar o protozoário, sei lá, que eu quero? Vai. Mas, o que que ele vai causar mais nesse organismo que eu preciso me preocupar? Bom, ele não vai ser seletivo com a bactéria que eu quero. Ele vai matar todas as bactérias que tem ali no organismo do animal. Então, vai causar uma desbiose ali nesse organismo. Eu preciso melhorar depois. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, pensem sempre dessa forma. Ok? Não deixem as medicações virarem os deuses de vocês, ou como se fossem a cura de tudo, enfim, a coisa mais importante do tratamento de vocês, porque não é. Inclusive, a gente está adoecendo mais os animais por conta disso. Foco 2, extremamente importante, né? A gente já pensou e já refletiu que a gente tem que usar os medicamentos com cautela. Então, vamos para o tópico 2, extremamente importante. Vamos melhorar a digestão. Porque aquele problema lá que eu falei com vocês lá em cima sobre o intestino, ele começa aí. Das moléculas grandes lá no intestino. Então, se eu tiver moléculas menores chegando lá, eu tenho uma melhora desse processo como um todo, tá bom? Então, aí a gente tem uma melhora intestinal. Só que o que a gente vem fazendo, gente? A gente vem aumentando o pH desses animais, que tem que ser muito ácido para digerir, e a gente vem aumentando esse pH com protetorzinho gástrico. E aí, a gente, muitas vezes, por conta de um bobinho protetor gástrico, a gente causa uma hipersensibilidade alimentar justamente por conta disso, porque essas moléculas de alimento entram em contato com o intestino de uma forma muito diferente que era para entrar. Tá bom? Então, na verdade, muitos desses animais, eles sofrem com hipocloridria. Eles precisam de reposição enzimática. A gente precisa melhorar esse ambiente intestinal, diminuir o pH para a gente ter uma digestão mais efetiva. Aí eu vou ajustar o fisiológico. E o fisiológico é um pH extremamente baixo. Lembrando que não só para protetor gástrico, mas a comida cheia de carboidrato, ela também vai mexer nisso aqui. Então, a gente tem que restaurar como é para ser. Tá bom? Então, primeiro foco, digestão. Como é que está sendo o estômago, como é que está o pH estomacal. Depois do intestino, que a gente falou tanto, né? E aí, melhorar a inflamação, melhorar a alimentação, mudar a alimentação, extremamente importante.
E fazer o uso de probióticos. Probióticos não é 7 dias. Probióticos não é esse tempo pouco, gente. A gente não coloniza intestino em pouco tempo. No mínimo, 2 meses de uso, tá? Uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, mas não custa repetir, o melhor horário de dar o probiótico é pela noite. Então, e geralmente eu prefiro que seja dado 2, 3 horas depois da última refeição. Por quê? Porque se você tiver o ácido clorídrico agindo lá, né, adequadamente, com tudo, você coloca o bichinho lá dentro, que é um bichinho vivo, gente. As cepas que a gente coloca probiótico é um bichinho vivo. Você vai matar os bichinhos. Então, o estômago, ele tem que estar zerado, sem atividade do ácido clorídrico, ok? Então, super importante que seja feita a reposição probiótica e a mudança alimentar também, porque isso vai fazer toda a diferença. Lembrem, aquilo que a gente come vai afetar no que esse intestino vai produzir, né? De células imunes, de citocinas. Então, eu preciso melhorar desde a alimentação para a gente desinflamar esse organismo. Primeiro foco é digestão e intestino. Primeiro foco, mas é pele. Digestão e intestino. Mas é renal. Digestão e intestino. É cardiopata. Digestão e intestino. Tudo, primeiro, é aí, gente. Primeiro a gente tem que melhorar daí. Porque senão eu estou fazendo mais inflamação nesse organismo. E toda doença tem inflamação. Toda inflamação gera doença e toda doença tem inflamação. Então, eu preciso melhorar esse tubo digestivo como um todo, tá bom? Nutrição, extremamente importante, porque eu dou todos os dias, né, para o animal. Se eu estiver dando combustível diário que está inflamando todos os dias meu animal, como é que eu quero que ele pare de coçar? Se a coceira é proveniente dessa inflamação, tá? E aí a gente tem duas opções, uma dieta restrita e uma dieta de manutenção. Em uma dieta restrita, que eu já fiz bastante, hoje eu uso uma estratégia diferente, mas já fiz muito, tem alguns casos que eu uso também, a gente usa uma proteína que o animal não entrou em contato, e geralmente a batata doce. O que é que a gente está vendo hoje em dia? Porco e arroz para a dieta de eliminação. Primeiro erro, né? Não existe erro, mas só para a gente tentar sintetizar aqui num pensamento. Primeira coisa, arroz, gente, é um grão, carboidrato de alto índice glicêmico, faz glicação assim, facinho, e o porco, que é um grande problema, porque, na verdade, a proteína principal, né, que tem nas rações é o frango. Mas, geralmente, em épocas, por exemplo, como o Natal, na composição da ração é substituído o frango pelo porco, pelo peru também, pelo porco. Então, esse animal entrou em contato com o porco sem saber que tinha entrado. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com porco para dieta de eliminação. Eu tenho um paciente com porco que se dá muito bem, mas é raro. A proteína que mais dá certo é o coelho, tá bom? Porém, dificilmente eu estou fazendo dieta restritiva de cara, só se o animal não tiver melhor, aí a gente vai para restritiva. O que é que eu venho fazendo? Uma dieta de manutenção. Essa imagem aqui, ela é bonita, mas ela não é a melhor imagem para exemplificar a dieta que geralmente eu prescrevo, tá? Ela tem arroz, ela tem ervilha, tá? Então, não é uma coisa que eu faço na rotina. Eu não uso arroz, eu não tenho nenhum paciente com arroz. Na verdade, tenho uma paciente com arroz, porque ela não suporta a batata doce, mas só por isso. Porém, ignorem, né? Só vejam que é bonitinha a imagem. E aí, na manutenção, a gente tem tem que ter uma grande cautela e bastante suporte de nutracêuticos. Porém, o que eu vejo? Você tirar de um alimento ultraprocessado, cheio de carboidrato, só do fato de você diminuir a quantidade de carboidrato, e olha que contraditório, porque a gente aprende que o animal alérgico, ele tem alergia à proteína. O grande problema é que aquele organismo, aquele intestino, ele está permeável, e a maior molécula que tem é a proteína. Então, se aquele organismo não está legal e você coloca uma proteína, ele vai atacar aquilo ali, né, de todas as formas. Quando a gente melhora todo esse quadro, a gente não vai ter mais esse problema, tá? Então, é por isso que só a mudança de ultraprocessado para um alimento natural, com alta quantidade de proteína, gordura e baixo carboidrato, a gente já vê uma mágica. Suporte nutracêutico também, extremamente importante. Não só nutracêutico, gente, mas os micronutrientes que a gente está oferecendo. Aquilo que eu disse para vocês, é uma doença. Então, tudo ela tem que ser equilibrada, o nível de vitaminas, de minerais, tá? Então, tudo é visto.
né? A otimização de zinco, de magnésio, selênio para a pele, biotina, tá? E aí a gente faz todo esse trabalho na parte de nutrição para melhorar esse organismo. O lipidograma também, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Isso aqui tem dado muito certo para mim. Mais do que dando muito certo, o tutor fica muito feliz. Com isso aqui, o tutor quer me matar. Por quê? Porque o coelho é caro, né? E porque ele não pode dar nada mais do que isso. Isso e batata doce, por exemplo. Então, o tutor não fica satisfeito. E sabe qual é o problema disso? Por mais que a gente diga, mas essa é a minha indicação, o tutor faz se quiser. Mas sabe qual é o problema disso? Eu, pelo menos, sempre vou para cada atendimento pensando no animal. E aí, se o tutor não fizer, aquele animal não vai se beneficiar daquilo. Aquele animal ele não vai ter aquela melhora. Então, se eu fizer uma dieta que o tutor siga melhor, que ele acha adequada, e o animal responder, olha que maravilha. Isso aqui ele fica felizão, gente. A gente vai dar carnes bovinas, enfim. A maioria das carnes eu só evito no começo porco, por aquilo que eu falei para vocês, porque geralmente no final de ano tem na composição da ração, e o frango pela composição frequente da ração. Né? Esse corpo ficou muito tempo entrando em contato com o frango, tá? E aí eu faço carne bovina, peixe também pode entrar, depende da hipersensibilidade do animal, e tudo tem direito, vegetais, se entrar, se for uma comida crua, diminui drasticamente carboidrato, ou nem coloca, tá? Isso aqui o doutor fica feliz. Fica feliz até porque o animal ama comer comida natural, assim, o animal fica com outra empolgação. Então a gente tem mais sucesso. Carboidrato, muito cuidado com eles, tá, gente? Então, questão do arroz mesmo, não é apropriado para esses animais. É um carboidrato muito rico em amido, extremamente rico em ácido, em índice glicêmico, né? Muito, uma alta carga de índice glicêmico. Então, o carboidrato que eu mais gosto de usar é a batata doce, tá? A gente pode usar inhame também. Macaxeira também tem alto índice glicêmico, mas ela ainda é menos pior do que o arroz. Mas, assim, o carro-chefe, o melhor é a batata doce, ok? Se for usar, você pode nem usar. Pode usar um vegetal, pode usar um mix de vegetais e não usar carboidratos ricos em amido mesmo. E aqui a gente vai para o lipidograma. O lipidograma é super importante para a gente estabilizar esses pacientes, gente. Então, o que é muito importante aqui ser falado? A gente se acostumou a falar muito do ômega 3, né? Todo mundo hoje em dia usa ômega 3 para animais alérgicos, sendo que o ômega 3 é importante para todos os animais, mas se fala muito do ômega 3 para animais alérgicos, só que pouco se sabe usar o ômega 3. E digo mais, muitos animais alérgicos, eles são sensíveis ao ômega em primeiro momento. Então, muitas vezes, no primeiro momento, não é legal você colocar o ômega 3, é legal você esperar estabilizar esse organismo para depois introduzir o ômega 3, tá bom? Isso tem que ser visto caso a caso, claro. Mas, de maneira geral, vamos entender como é que o ômega ele vai funcionar e você vai ter esse lipídio ao seu favor, né? Diferentemente do que a gente vê hoje em dia. Lá nos fosfolipídios de membrana, que eu falei para vocês, né, que é a gordura que fica em volta da célula, quando ela é cortada, quando ela é clivada, que isso acontece constantemente, o tipo de gordura que está mais rica aqui, ela vai fazer uma cascata de ácido mais inflamatória ou menos inflamatória. Quando eu tenho muito EPA e DHA aqui, né, que causa uma resposta menos inflamatória, quando é clivado, eu tenho essa cascata mais branda, que não vai causar tanta inflamação. Já se eu tenho muito ácido araquidônico aqui, cheio de ácido araquidônico, nada de EPA e DHA, aí eu tenho uma cascata mais inflamatória. Só que para isso, eu preciso ter uma proporção adequada de ômega 6 para 3. Aí o que acontece? No alimento industrializado, na ração, a gente tem geralmente uma proporção de 19 para 1 de ômega 6 para 3, tá? 19 de ômega 6 para 1 de ômega 3, ou 15 para 1, enfim, acho que o mínimo que eu já vi foi 15 para 1. E aí, quando na verdade a gente deveria ter uma proporção de 2 para 1, até 1 para 1 nesses casos, gente. Tá? Então, para a gente conseguir esse resultado, a gente ia ter que colocar tanto ômega 3, né? Ia ter que suplementar tanto ômega 3 nessa ração, que dificilmente a gente vê um veterinário olhando, né, para esses quesitos aí da ração. Então, não vê a parte de lipidograma, não é importante, não trata
Isso, e aí, como eu falei para vocês, manda da hipoalergênica, 60 dias de hipoalergênica, não vê o que está fazendo, não faz os ajustes e quer que o animal responda. E quando não responde, é atópico. É por isso que a gente tem essa questão tão grande hoje em dia, né? Como eu estou falando para vocês, meus pacientes todos chegam com diagnóstico de atopia e não são atópicos primários, tá? Então, a gente tem que saber fazer essa proporção. Tem que olhar lá o rótulozinho da ração, ver quanto é que tem de ômega 6, quanto de ômega 3, quanto é que eu vou usar de ômega 3 para conseguir essa proporção e fazer esse efeito que eu quero, tá? Aqui no meio, não sei se vocês conseguem ver, mas tem o GLA. O GLA é um ômega 6, é um ômega da série 6, mas ele é único, assim, ele é anti-inflamatório. Então, o GLA, por exemplo, ele é muito rico em GLA, o óleo de borragem. Eu uso muito, tá? O óleo de borragem. Inclusive, para início de tratamento de atópico, eu prefiro usar o óleo de borragem antes e depois adicionar o ômega 3, tá? Nutracêuticos, né? Então, eu sou apaixonada por nutracêuticos, eu tive que trazer de forma reduzida eles para vocês, mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre, tá? Gente, nutracêuticos são nutrientes com efeitos farmacêuticos. Então, quando a gente ajusta a dose, então, eu vou dar cúrcuma para o animal. Quando eu coloco uma dose adequada, eu vou conseguir fazer aquele processo de transcrição mais rápido. Eu vou conseguir desinflamar esse organismo de forma mais rápida, tá bom? Então, é por isso que esse alimento, que é um alimento funcional, ele vira um nutracêutico, porque ele se elevou a uma dose que vai conseguir fazer aquele efeito mais rápido no organismo do animal, como um medicamento, tá? Olha alguns indicados para alergia, né? A Boswellia serrata, eu uso muito, um anti-inflamatório maravilhoso, perfeito mesmo, adoro. Curcumina mais piperina, porque a piperina, ela ajuda a curcumina a ser absorvida, tá? Então, esses três, gente, é um trio lindo, ok? Boswellia, curcumina e piperina. Amo, amo de paixão. E adicionaria a beta-glucana também, nessa composição, mas adoro bastante. Vitamina D3, falei para vocês, tem que ser bem modulada, tá? Bem vista direitinho para não ter problema, não ter intoxicação. Tenho visto um pouco de sensibilidade maior em bulldogs, tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado de ômega 3 em bulldogs. De vitamina D3, desculpa, em bulldogs. Óleo de borragem, né? É aquilo que eu falei para vocês sobre o GLA, adoro usar, principalmente no início, para tratamento de atópicos. A bromelina, que é uma enzima digestiva fantástica para atópicos, ok? Eu associo geralmente a bromelina com a betaína HCl e a beta-glucana, que é um imunomodulador. Então, ela puxa a reação imunológica mais para o TH1 do que o TH2. Então, maravilhosa também. E para tópicos primários, por que é importante, gente? Por várias coisas que a gente pode citar. Mas primeiro porque eu diminuo a inflamação. Se eu estou dando uma alimentação natural, todos os dias eu estou diminuindo a inflamação. Tá? Segundo, porque o atópico ele pode ser hipersensível alimentar também. Com alimentação natural eu consigo fazer eu consigo visualizar bem isso. Eu consigo saber se o animal tem uma alergia a alguns carboidratos, alguns vegetais, alguma proteína. Eu consigo visualizar isso. Tá? Terceiro, pela integridade intestinal, melhorando o intestino, eu melhoro todo esse quadro, ok? Então, mesmo para tópico primário, isso daqui faz muita diferença, para espaçar as crises. O animal pode ter umas 2 crises por ano, uma crise por ano que precisa usar uma medicação, mas frente a um animal que tomava medicamento o tempo todo, a cada 2 meses, nossa, você melhorou muito a qualidade de vida desse bicho, tá? Então, extremamente importante também. Então, só sintetizando, gente, o que a gente falou aqui um pouquinho, né? Claro que não dá tempo de tudo, eu acho que é uma aula muito pesada também, tem muita coisa para ser falada, mas só para sintetizar um pouquinho. A nutrição, ela é importante por vários aspectos, porque ela tem o poder de desinflamar o organismo, né? Ela tem o poder de fazer com que o organismo fique mais equilibrado. Ela também é super importante porque ela vai respeitar a espécie que você está lidando, é diferente de você querer, enfim, bater nutrientes, mas não olhar para a espécie, né? A gente lida com carnívoros, eles precisam ser respeitados como tal, então a nutrição tem esse poder de melhorar a fisiologia, é por isso que tudo melhora. O animal melhora da doença que está, ou se for saudável, fica melhor, fica mais enérgico, né? O animal melhora o comportamento, enfim, ele melhora como um todo. Ele tem prevenção de doenças, tem uma imunidade melhor, você percebe que um bichinho frequenta o lugar junto com ele, pega carrapato,
o animal come a N não pega. Então, o animal fica mais equilibrado como um todo, a nutrição tem esse poder. Certo? Então, a gente falou aqui sobre atopia primária, atopia secundária, tudo tem muita relação com a inflamação, desinflamação que a nutrição faz, toda essa questão aí ligada aos fatores de transcrição, né, que ele vai estimular, a saúde intestinal, estimulando várias citocinas, né, interleucinas de forma geral, ou todo o direcionamento que esse sistema imune vai seguir. Então, é muito importante que a gente olhe para o intestino. O maior antígeno que a gente está colocando no corpo é o alimento, tá? Pensar também que a medicação é uma ferramenta, elas não podem ser os nossos deuses, elas não podem ser a única forma de tratamento. A gente precisa pensar no organismo como um todo, tá? Não, a gente não pode fazer a separação de médico alopata, médico funcional. Não, a gente tem que ser todo mundo funcional, porque é isso que é o mais completo. Se eu cortar o animal do meio, se eu conseguisse cortar o animal no meio, resolver a pele, depois colar a pele, aí tudo bem, mas a gente não consegue fazer isso. A gente precisa ver o animal como um todo para poder melhorar ele como um todo e aí ter o nosso sucesso. Tá bom? Acho que é o recado que eu mais queria deixar para vocês, que é para começar a olhar os nossos pacientes como seres íntegros, tá? Sem separar cada pedacinho, tá bom? Bom, muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham curtido mesmo a palestra. Foi uma honra para mim. Aqui está meu e-mail, se vocês quiserem conversar diretamente comigo. E está o meu Instagram, que é até mais fácil da gente ter essa interação. Queria agradecer muito mesmo. Essa daqui que está aqui na foto é a Aura, é uma paciente minha, comendo uma comida crua com ossos. E é isso, estou à disposição para vocês agora, para as dúvidas. Muito obrigado, Hanna. Excelente, é o que nós esperávamos mais. Na verdade, superou nossa expectativa, mas eu já conheço o seu trabalho, acompanho. Muito obrigada. O seu trabalho, da Luciana, do Luiz Fernando. Vou esquecer as outras pessoas, não vou conseguir citar todos aqui, mas tem os envolvidos que estão militando e estão fazendo esse bem para a veterinária aqui no Brasil, né? Então, acho que a gente está conseguindo formar uma nova geração de veterinários que pelo menos estão se atentando, né? Com certeza. E, obviamente que vão buscar os cursos, né? Eu fui buscar, já depois de 20 anos de formado, eu fui buscar curso de endocrinologia, o curso de nutrição natural, né, de alimentação natural, perdão, acompanho as palestras, os cursos, então a gente vai se formando sem parar, né? Não existe uma formação completa. Exatamente. E a nossa intenção de grupo é justamente mostrar isso, né, para o pessoal que está assistindo, essa nova formação. Isso é muito legal, porque acho que falta isso, na verdade, professores como você, por exemplo, né, na academia, para trazer esse olhar para os seus alunos e para dizer, gente, vamos continuar estudando, não para aqui, né? Porque se a gente for pensar nos ensinamentos da academia, às vezes a gente passa por ela, já está tão ultrapassada, a gente tem que voltar, né? Então é muito importante, eu agradeço muito mesmo, foi uma oportunidade única. Estava lendo os comentários aqui, muito obrigada, que legal que vocês gostaram. Isso, e engraçado que tá até, vocês estão resistindo bem, porque já começou um movimento contra, né, deve ter até um lobby das empresas de ração, não sei em que ponto está isso, mas até movimentos contrários, né, estão tentando jogar, mas eu acho que é inevitável agora não tem mais jeito, né. É difícil, é difícil. Agora está mais difícil, eu acho, derrubar, né? Eu acho que está mais difícil fazer esse posicionamento contra, porque por mais que tentem, a informação ela está muito grande, os trabalhos estão avançando muito. Então, hoje a gente também está mais crítico em entender o que é um trabalho bom ou um trabalho que não é legal. Porque aí também tem isso, a gente às vezes consegue mandar para uma revista um trabalho que não é tão legal assim. Não tem um material bom, né? A gente tem que começar a colocar isso também nos alunos, que eu acho que a gente vai ter cada vez mais médicos mais conscientes, né? Mais humanos também. Eu acho isso muito importante. A gente lida com pessoas, né? A gente acha que vai lidar com bicho, mas a gente lida com gente. Então, é cada vez mais humanos, mais sensíveis. Eu acho que a gente precisa disso. Joia. Eu vou levantar algumas questões aqui para a gente encerrar rapidamente, né? O pessoal deixou no chat. Talvez não dê tempo de eu fazer todas aqui, pessoal, mas vou fazer o máximo aqui possível, né? Por exemplo, o Gabriel perguntou, você tinha comentado do ômega 3, que como que você recomenda para os seus tutores, né? Você faz isso em forma de cápsula, ou você pede para eles colocarem lá diluído no alimento, como que você administra?
Tá, a questão do ômega 3 é a administração, eu acabo deixando livre. Eu peço ou para furar a cápsulazinha ou se conseguir dar, dá. Mas a questão grande do ômega 3, gente, é que na veterinária, infelizmente, a gente tem uma proporção EPA-DHA não muito legal. Então, às vezes eu peço para o tutor pegar ômega 3 humano, dependendo da dose, se eu conseguir, porque a gente não tem ômega 3, por exemplo, de 500 mg, né? Então, se eu conseguir oferecer um ômega de 1 grama, que geralmente que a gente tem na humana, eu ofereço humano. Me parte o coração, porque eu gosto de usar produtos veterinários quando eu posso, mas é porque realmente a proporção é muito diferente de EPA-DHA de um ômega PET para um ômega humano. Mas em relação a oferecimento, assim, não tem muito problema, não. Se eu estou conseguindo dar na cápsula massa, se não conseguir, dá lá diluído na comida, né? A cápsulazinha furada. Uma questão que falava se você recomenda algum curso de alimentação natural para veterinários, né? Não para tutores. Legal. Bom, então, 2 cursos. Primeiro eu falo assim, primeiro seja muito autodidata. Eu acho que, eu brinco que minha pós-graduação foi na graduação, porque desde o primeiro período eu estudei muito sobre, então tenho vários livros aqui de fora, porque a gente não tem esse conteúdo daqui. Eu tive que aprender inglês na marra, então aprendam inglês, tá? E estudar bastante, artigos que tinham alguns na época, muito importante a gente ser autodidata. E aí depois o curso, acho que todo mundo conhece, a Silvia do Cachorro Verde, que foi a pioneira aqui, né, a falar sobre a N. Muitos veterinários implicam muito com ela por ela disponibilizar a dieta ali, mas se não fosse ela, não tinha tanta abertura para a gente hoje, né, sobre nutrologia no Brasil. Então, muito importante, eu recomendo que se vocês não conhecerem, cheguem lá no site dela, é o Cachorro Verde, e ela faz um curso para veterinários, tá? Então, técnico, para prescrição. E aí, depois do curso dela, que ela vai dar um apoiado geral, faz o curso do Luiz Fernando, tá? Porque o curso do Luiz Fernando, ele é bem mais complexo, ele tem essa parte bioquímica que eu conversei um pouquinho com vocês, mas de uma forma muito profunda, que você acha que vai morrer no curso. Mas é maravilhoso. E aí dá para fazer isso, porque eu prefiro complementar o da Silvia, né, o mais técnico do Luiz, que eu acho que fica com um direcionamento legal. Alguém que nunca viu Nutro, nunca viu tanta carga de bioquímica, aí logo para o de Luiz vai ficar um pouco perdido, tá? Então... Perfeito. Tem mais uma questão aqui, como você tinha falado do carboidrato da batata doce, perguntaram se a batata inglesa pode substituir batata doce. Não gosto, tá, gente? Isso é uma coisa minha. Eu não gosto porque, na verdade, de vários nutros. Ela é muito rica em amido e alto índice glicêmico, né? O índice glicêmico, só para todo mundo entender, é porque ela causa um pico de glicose muito alto, sabe? Um momento muito curto. Então, a glicação, ela é bem mais rápida, aquilo que eu falei para vocês da glicose com a proteína. Então, é muito pior. Então, por isso que eu prefiro a batata doce. Beleza. Bom, aí tem uma questão, como você falou daquela restrição, né? E pergunta aqui, por que não fazer uma nutrição restrita com ração, visto que a N só será superior à ração, como você falou, se for balanceada com qualidade? Olha, eu já concordei com essa afirmação e hoje eu discordo bastante, tá? Eu acho que a alimentação natural, ela é melhor de qualquer jeito, sinceramente. Eu sei que eu tenho que ter cautela de falar isso, mas vocês, para estudantes, eu tenho liberdade de falar, porque eu sei que vocês vão buscar, não tem nenhum tutor aqui que vai fazer de qualquer jeito. Mas você dá um alimento natural, ele é superior de qualquer jeito do que um alimento ultraprocessado, tá? É como se você falasse, dá um fast food todos os dias, é melhor, um fast food todos os dias com multivitamínico, é melhor do que a pessoa comer uma comida natural, comida de verdade, sem suplementação do que falta, tá entendendo? Então, aí que a gente tem que ter um pouquinho de cautela com essa afirmação, a gente precisa ter isso dentro da gente, procurar mais, entender o porquê que ela é superior. E aí, falando da dieta restrita lá na ração, você pode conseguir fazer. O que eu digo para fazer, gente? Vocês têm que entender que a ração é baseada na nutrição mínima. Então, tudo que tem ali é minimamente necessário para o animal ficar em pé, enfim, sobreviver. Então, para você otimizar essa nutrição, você vai ter que fazer um trabalho ali de vitaminas e minerais. Então, trabalha isso, trabalha vitamina, trabalha mineral, né, sabendo o que está acontecendo para poder não ter nenhum problema. Mas ainda assim você vai estar inflamando o organismo todos os dias desse animal, que é um ultraprocessado cheio de carboidrato. Perfeito. Mais uma questão.
se um cão com alergia alimentar pode apresentar doenças secundárias, e se sim, quais? Quais as mais recorrentes? Tá, bom, o que, na verdade, eu vejo muito, né, em animal que tem hipersensibilidade alimentar é uma anemia inflamatória, que eu falei para vocês, né, geralmente os animais têm essa questão da anemia inflamatória. É um animal que está mais predisposto também a desenvolver câncer. Eu tive um paciente, né, que era hipersensível alimentar e tinha uma neoplasia, e, na verdade, a gente conseguiu fazer uma dieta cetogênica, né, que aí é outro papo, mas a gente fez uma dieta cetogênica para esse animal que, na verdade, é dita como se fosse uma dieta que nunca deve ser feita para alérgicos, e assim, o animal melhorou em todos os aspectos, a gente teve remissão do tumor. É uma coisa, gente, que abre para tudo, porque a gente está com aquela porta do intestino aberta, né? Então, tudo que a gente está com aquela porta do intestino aberta, a gente inflama mais o organismo. O organismo inflamado é um organismo que vai fadigar a célula, e essa fadiga da célula vai levar tudo de doença que vocês pensarem. Então, a gente pode ter várias doenças associadas, tá? Mas, em geral mesmo, eu pego o animal com hipersensibilidade alimentar, passou para N, o animal fica 0 bala mesmo. Joia. Hanna, a Rita, nutricionista, mandou um oi para você, falou que vocês conheceram em São Paulo um congresso de alergia de humanos. Oi, meu bem, tudo bem? Não sei, muita gente, né? Mas não sei se eu recordo, mas um beijo para você. Beijo. Mas eu fiz questão também de falar, além de mandar o oi dela, é que você foi no congresso de alergia de humanos, que é justamente o que você estava falando, onde você busca conhecimento? Onde tiver oportunidade de pegar, não é? E essa integração do conhecimento é fundamental, né? Com certeza. Joia. E as dosagens dos nutracêuticos são as mesmas usadas em humanos? Não. É diferente, tá? E até em relação, assim, algumas coisas, até a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, a vitamina D3. Eu não sei se alguém aqui toma. Eu tomo. A minha dose de vitamina D3 em casa é 20 mil I. É enorme. E aí, para vocês terem noção, um animal grande, de 40 quilos aí, com a dieta, comendo uma comida natural, assim, que você já tem que suplementar menos, ele vai, no máximo aí, sei lá, 700 UI. Ou seja, é muito menos. Por quê? Porque esses animais, eles não absorvem através do sol. Eles absorvem justamente pelo alimento. Então, a quantidade que precisa de vitamina D3 é bem menor para compensar. E todos os outros que vocês imaginarem que eu falei aí sobre nutracêutico, um pode chegar perto da dosagem, mas é bem diferente. Tem que dar uma olhadinha realmente nos nutracêuticos. Hoje a gente tem vários artigos específicos de nutracêuticos, tá? Então, por exemplo, se você pesquisar lá resveratrol em dogs, por exemplo, você vai ter vários artigos. Curcumina, nossa, você vai ter muita coisa, e aí vai ter lá as dosagens. Além desses cursos, né, eles facilitam isso pra gente, às vezes eles dão tabelinha de dose, então facilita bastante. Joia. E aí, para terminar, para a gente não pegar muito seu tempo, tem uma questão perguntando o que você acha da N aberta versus a fechada, que aí, entre parênteses, está feita toda em software. Tá, eu uso os dois, ok? Eu uso a N em porcentagem, eu uso a N em software, depende muito do caso. O que a gente tem hoje, gente? A BAF, por exemplo, que é uma dieta que eu sou muito ativista, que é a crua com ossos, a gente não tem um consenso. Aqui a gente não tem algo que a gente possa se basear em relação à porcentagem. O que a gente tem? Um compilado de profissionais grandes, que são autores de livros enormes, que aí eles dão um direcionamento para a gente. Então, eles ditam lá, olha, 40% de ossos carnudos, e aí compensa a quantidade de ossos. Geralmente, esses ossos vão ter essa quantidade de minerais, de vitaminas, então, a partir disso, a gente vai montando. Porque a gente pensar que a gente está tentando mimetizar uma presa, né? Então, a nutrição, essa questão do balanceamento e o ser cri-cri com isso é uma coisa que a gente tem que se questionar também. Por quê? Porque os animais, eles são sábios, eles sabem que um momento ele vai precisar mais de cálcio, então naquele dia ele vai comer mais osso do que o normal, no outro dia ele não quer osso e não come cálcio, então aqui em casa mesmo eu vejo isso, meu cachorro um dia come o potão toda, a porcentagem toda de osso, passa a semana toda com a porcentagem de osso, no outro dia ele simplesmente rejeita o osso e vai comer só as carnes. Então, a gente mesmo faz isso, nós humanos também fazemos isso, né? A gente sente necessidade, quem nunca já falou isso, eu senti necessidade hoje de comer carne, mais carne. O corpo avisa pra gente,
tá? Então, essa questão do balanceamento é muito mais para animais com patologias, que a gente precisa controlar, realmente, cada coisinha, tá? Mas animais que vão comer uma BAF, por exemplo, que é mais livre, ela realmente, a regra dela é ser super variada, com uma porcentagem legal, dependendo do animal, do peso, da condição, e acompanhamento para ver os níveis ali, né, das vitaminas e minerais, e ver se está seguindo tudo direitinho, tá bom? Estudo para baixo é mais complicado, vocês vão ter que viajar em livro mesmo, tá? Porque no Brasil é difícil falar de baixo. Perfeito, Hanna. Então, novamente, quero te agradecer. Muito bacana. Como te falei, supera as expectativas mesmo. Eu sou entusiasta também do assunto e parabéns pelo trabalho que você tem feito. Como eu falei, os outros profissionais envolvidos e legal porque o pessoal está interessado. Você vê, nós chegamos a 100 pessoas com um grupo pequeno, divulgando da nossa forma simples, mas isso reflete o quanto o pessoal está querendo aprender, né? Então, como eu falei, eu acho que tem uma nova geração vindo aí, mudando essa questão de como a gente vê saúde e doença, né? Essa formação nossa de veterinário só pensando em doença, vamos pensar mais em saúde, né? Acho que a gente vai conseguir tratar melhor, ter melhores resultados para os nossos pacientes, tutores mais satisfeitos, né? Maravilha, isso, exatamente. Fiquei muito feliz, eu vi aqui também que foi bastante gente. Quero agradecer muito, muito a vocês de novo, porque eu fiquei muito feliz com o convite mesmo. E aí, qualquer coisa, podem contar comigo, estou sempre aí para que vocês precisarem. Meu e-mail estava lá na apresentação, o meu Instagram, se não pegou, é o Bora Falar de Bicho. Fala comigo por lá, que eu sempre respondo, adoro essa interação com vocês. Eu acho muito importante, né, vocês terem pessoas profissionais trabalhando com isso e dizendo, gente, dá certo em questão de animal e doença, e dá certo também em questão de mercado de trabalho. A gente tá bem, tá ótimo, tá bom? Então, é importante que a gente dê essa segurança também para vocês. Eu não tive isso, mas eu quero muito passar isso para vocês, tá bom? Então, obrigada mesmo, professor. Maior respeito por você estar fazendo isso é muito importante mesmo. Muito obrigada pela oportunidade, tá bom? Obrigado. Então, contato da Hanna, que é do Bora Falar de Bicho, como ela falou, ela está lá para responder mais alguma coisa que vocês precisarem, entenderem melhor. E obrigado pela presença de vocês. Boa noite para todo mundo, viu? Então, obrigado, Hanna. Tchau, tchau. Até mais.